Deixa eu estabilizar um pouco a imagem, pessoal. Pois bem, uma boa noite, então, oficial, agora que estamos gravando. Nós vamos começar a aula 3 desse momento. O que é a aula 3, pessoal? Depois de tirar as dúvidas, a gente vai trabalhar com o conceito de desvio condicional. O que é um desvio condicional? O que a gente já viu na programação é que quando vocês vão jogar qualquer coisa para dentro do computador, ele funciona em uma certa rotina. Essa alguma coisa, quando você joga, que é um dado, seja ele um numérico, um alfanumérico ou uma operação matemática, ela vai ser guardada em um determinado local. Esse local é uma área de memória. Essa área de memória a gente estava chamando de variáveis. Por isso eu dizia assim, ó, entre com um número. E aonde eu armazeno o número? Na palavra número, que é a variável número. Ele é um segmento, é um espaço de memória do computador. Tudo que entra e sai ou é processado no computador necessariamente passa por uma área de memória. E usualmente, pessoal, a estrutura computacional, ele sempre vai ler de cima para baixo, top down, item por item, ou seja, vai ler uma instrução, depois vai ler a seguinte, depois a próxima e assim sucessivamente. O computador sempre vai interpretar desta forma, a não ser que ele encontre um desvio condicional. Então, aqui um exemplo clássico. O trem, ele sempre vai ficar nesse trilho até ele encontrar um desvio, em que efetivamente esse desvio foi ligado. Ele vai alterar a ordem de leitura, que seria sequencial de cima para baixo, e ele vai dar um salto, ou ele vai desviar, ou vai tomar uma decisão. Nós vamos ter intervalo hoje só se eu tiver de bom humor. Então, é um desvio condicional. O Saulo está de bom humor, temos intervalos. O Saulo está de mau humor, vai dar aula direto. Então, você colocou uma condição. Essa condição vai rodar ou executar um determinado trecho do programa. Então, é exatamente isso que está sendo falado nesses slides. Muitas vezes, um programa deverá optar por um processamento mais adequado para um determinado valor. A essa opção dá-se o nome de desvio condicional. Vamos jogar isso para o mundo real? Vamos lá. Estrutura do desvio condicional. A gente começa com uma estrutura em português estruturado, tá? Que é o famoso C. Nas linguagens de programação, geralmente esse C vira um if, que nada mais é que uma tradução literal do C do português para o if do inglês. O significado é o mesmo. Então, a estrutura completa de um desvio condicional é se, senão, fim. No Scratch, se acontecer alguma condição, aqui tem esse bloquinho de uma condição, do tipo A é maior que 4, B é menor que 5, ou A é positivo, efetivamente isso é uma condição. Se esta condição for verdadeira, ele vai rodar todas as instruções que estão entre o se e o senão, uma ou várias. No caso do Scratch, se esta condição que não tem aqui, que eu coloco A é maior que 5, por exemplo, se o A for 7, ele vai executar tudo que estiver dentro deste bloco, seja um ou N blocos. Caso não seja verdadeira essa condição, ele entra na opção do senão e vai executar tudo que está entre o senão e o fim C. No Scratch, se essa condição aqui não for verdadeira, ele vai executar não mais isto, mas depois do que está do senão, um ou vários blocos de comandos que estão aqui dentro. Então, isso a gente chama de um desvio condicional. Ou ele faz isto, ou ele faz aquilo. Se não tiver o senão aqui, ignore o senão. Se não for verdadeiro, ele salta para a próxima linha do próximo bloco. Por isso, o nome desvio condicional é um desvio condicionado a uma determinada condição. Conceitualmente, é isso. O que eu coloco efetivamente, pessoal, dentro desta condição ou aqui, no português estruturado? Eu vou colocar operadores relacionais. O que é um operador relacional? As tomadas de decisões, o portuguesinho está escrito aqui, implica na utilização da condição de condições para verificar o estado de uma determinada variável quando ela for verdadeira
ou falsa. Essas verificações são efetuadas com a utilização dos chamados operadores relacionais. Quais são os operadores relacionais que nós iremos trabalhar no Scratch? Maior, menor ou igual. Quais são, na matemática ou no português estruturado, os sinais de maior? Maior, sinal de menor é menor e o sinal de igual é igual. No Scratch, existem blocos, lá que a gente já fez com blocos de operação, de subtração, de divisão, de multiplicação. Se recordam? Agora não vai ser mais um operador matemático, mas vai ser um operador relacional. Vai ter um maior, um menor ou um igual. Então, já existem esses blocos prontos no Scratch. Você coloca duas condições aqui, ou duas variáveis. A, por exemplo, é maior que 4, ou B é maior que Z. São variáveis. E as operações, efetivamente, são relacionais, maior, menor ou igual. Então, é essa relação. Relembrando, estas condições, elas vão dentro do bloquinho do C, ou dentro, efetivamente, aqui, falando no português estruturado. Legal. Agora que vocês entenderam o mais complicado, que é o desvio condicional completo, com o senão, a gente começa a segmentar ele com o desvio condicional simples. O desvio condicional simples, como o próprio nome diz, ele é mais simples. Se esta condição for verdadeira, ele executa tudo que estiver, ou todos os blocos que estarão aqui dentro. Eu vou encaixando. Joga isso para um português estruturado. Se uma determinada condição, por exemplo, se A é maior que 4, ele vai executar tudo que está entre o C e o fim C, seja uma ou N instruções. Tá, mas se essa condição, se A for maior que 4 e o A é 1, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, ele vai fazer um desvio condicional para depois do fim. Ele vai fazer um desvio condicional para o próximo bloco, não vai entrar nesses blocos aqui. Por isso, um desvio condicional simples. Ele só tem uma condição e uma condição só vai ser executada quando essa condição for verdadeira. Se ela não for verdadeira, leia-se falso, ele vai saltar para o próximo bloco. Ele vai saltar para a próxima instrução. É exatamente isso que está explicado aqui nesse slide, de forma mais detalhada, digamos assim, certo? Continuando. O que eu acabei de falar, em um diagrama de bloco, ele teria o seguinte diagrama de bloco. Se uma condição for A maior que 4, se A for maior que 4, por exemplo, 7. 7 é maior que 4? É. Então, ele vai vir para o lado direito. Geralmente, no diagrama de bloco, né, cara, o que é uma coisa horrível, né, aquela história de que o canhoto é o errado, né, a gente faz essa brincadeira, mas, na verdade, o diagrama de bloco sempre assim, sempre a condição verdadeira sai pela direita, a condição falsa sai pela esquerda, tá? Se isto é politicamente correto, não vem ao caso aqui, mas é só para exemplificar para vocês. Se a condição for verdadeira, ele pega o elemento do sim e vai reexecutar todas as instruções que são a partir de uma condição verdadeira, uma ou várias. Depois ele vai continuar a instrução normal de todos os passos. Se essa condição, que eu disse, A é maior que 5, e efetivamente o A é igual a 1, ele não é verdadeira. Então ele vai vir para o lado esquerdo da negação e vai executar o quê? Nada, vai para a próxima instrução. Joga isso no Scratch. Se A é maior que 5, e o A é 1, não é verdadeira. Ele vai para o próximo bloco, que aqui não existe um próximo bloco, mas ele saltaria para cá. Não, mas o A é 10, então A é maior que 5. Então ele vai vir para os blocos que estarão postos aqui no meio. Aqui só está em branco, porque eu tenho que encaixar algum bloco, encaixar alguma instrução. Isso é um desvio condicional simples da forma diagrama de bloco e como a gente conhece em blocos do Scratch. Agora vamos para o mundo mais próximo do real, né? Que é o nosso famoso exemplo. Criar um programa que efetue a leitura de 2 valores numéricos. 2 valores numéricos. Então, entrada de dados, 2 valores numéricos. Pode ser número 1, número 2, A, o B, o Z, o Y, o que vocês quiserem. 2 entradas. Faça a operação de soma entre os 2 valores. Então, se os 2 valores foram a variável A e B, eu vou somar A e B,
e apresente o resultado somente se esse valor for maior que 10. Então, por exemplo, vou fazer o meu algoritmo genérico. Entrada, processamento, saída. Quais são as entradas de dado deste meu problema? Criar um programa que efetua a leitura de 2 valores. Então, a entrada de dados são os 2 valores. No meu caso, variáveis A e B. Poderia ser abóbora e melancia? Poderia. Vocês que definem o nome das variáveis, portanto, que vocês entendam elas. Primeira parte, tranquilo, entrada de dados. Segundo parte, processamento. Faça a operação de soma entre esses 2 valores. Partindo do pressuposto que os valores foram A e B, efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Pronto, eu preciso mais uma variável, criar mais uma variável X. Poderia ter criado uma variável soma. Poderia ter criado uma variável abóbora aqui, que ela vai conter o quê? A soma de A e B, porque possivelmente eu vou ter que mostrar esse valor depois, dado uma condição. Então, entrada de dados, A e B. O processamento, soma A com B e implica o valor da soma, digamos, entra com 3 em A, 3 em B, vou implicar 6 em X, porque X é a soma de A para B. E, por último, verificar se o valor da variável X é maior que 10 e apresentá-lo. De novo, entrei com 3 em A, entrei com 3B. 3 mais 3, 6. 6 eu impliquei na variável X. X é maior que 10? Não, 3 mais 3 é 6. A variável X tem 6. 6 não é maior que 10. O que eu faço? Não faço nada. Porque ele pediu aqui, ó, apresenta o resultado somente se esse valor for maior que 10. Agora, se eu entro com 7 e 7, 7 e 7, 14. 14 é maior, no caso X, do que 10, apresenta 14 no final. É isso aqui, o meu algoritmo genérico para a resolução desse meu problema. Vamos ver isso como funciona no mundo real aqui, né? Aqui está o meu diagrama de bloco, que não é uma obrigação de vocês fazerem, mas aqui fica bem claro, ó, qual o valor de A, o usuário entra com A. Qual o valor de B, o usuário digita o valor de B no teclado. Depois que eu tenho o valor de A e de B, eu somo A mais B e coloco esse valor no X. Ou seja, X é igual a A mais B. Processamento, entrada de dados, processamento. Daí eu tenho um desvio condicional simples, em que ele tem uma condição. Qual era a condição? Só apresentar se esse valor de X for maior que 10. Pois bem, vamos de novo. A é 5, B é 4. 4 mais 5, 9. 9 é maior que 10? Não, né? Então ele vem para cá e faz o quê? Não faz nada, termina o programa. Beleza, agora vamos tentar a condição verdadeira. A, 7, B, 7. 7 mais 7, 14. 14 é maior que 10? Sim, mostra o 14. Isso aqui é o símbolo de mostrar e termina o programa. Desvio condicional. Como isso funciona efetivamente aqui no Scratch? De novo, a primeira parte, vocês vão entrar com o valor de A, pega a resposta, joga na variável A. Entra com o valor de B, pega a resposta, joga na variável B. Obviamente que vocês têm que criar a variável A e a variável B aqui, o que a gente já fez. Essa primeira parte aqui é a entrada de dados, até aqui. Aqui está o processamento. O que é o processamento? Basicamente, eu criar uma variável X, que eu vou criar lá no Scratch a variável X, eu estou mudando essa variável X para o quê? Para a soma de A mais B. Eu peguei um operador pronto lá, de mais. Joguei a variável A, joguei a variável B, somei as duas, atribuí a X. Então, X tem o somatório de A mais B, que foram as minhas duas entradas. Verifico aqui no desvio condicional, ó, aqui já existe uma saída dentro da condição do C. Então, se esta condição aqui em verdinho for verdadeira, ou seja, o X é maior que 10, eu vou fazer o quê? Diga X. Vou mostrar o X na tela. Se o X não for maior que 10, o que eu vou fazer? Vou executar o próximo comando. O que faz o próximo comando? Nada. Não faz nada, porque ele pediu para só mostrar que se for maior que 10. Legal. Vamos lá para o Scratch para ver se a gente consegue fazer isso. Com certeza a gente consegue, né? Mas vamos ver se a nossa implementação está certa. Vou deixar minha colinha aqui no canto, vou procurar o meu Scratch, vou colocar ele aqui para vocês.
Vou tirar isso aqui, que vocês não precisam mais, tá certo? Vou tirar toda essa parte aqui. Vamos deixar só essa primeira parte aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou entre com o valor de A. Você recorda o nosso problema? Então, entre com o valor de A. Perfeito. Se eu tenho uma pergunta, sempre falo isso, tem uma resposta, já vou deixar no lado. Aonde eu vou colocar isso? Nós vamos colocar, voltando aqui no algoritmo genérico, nós vamos colocar dentro da variável A, porque eu já estou perguntando, pedindo, entre com a variável A, entre com o valor de A. Vou lá na parte de variáveis. Aqui eu vou tirar todas essas minhas variáveis. Essas aqui foram a do exemplo anterior, tá? E vou criar uma outra variável. Qual é a variável? A. Vamos botar A maiúsculo aqui. Aliás, isso aqui é uma dica. O Scratch é meio bonzinho para vocês. Eu acho que ele não faz distinção de A maiúsculo e minúsculo. As outras linguagens fazem. Então, começam a se acostumar. Tomem cuidado em A maiúsculo e minúsculo, tá? Padronizem isso. Eu botei aqui A porque ele fica visualmente melhor. Tem diferença em botar minúsculo? Não tem, portanto, que tu te lembre que você botou minúsculo e referencia ela com minúsculo, não tem problema. Então, eu criei a variável A, daí o que eu vou fazer? Eu já vou criar a variável B. Já vou criar a variável X, porque eu sei que vai ter um X aqui, que a gente já fez lá no nosso algoritmo genérico, para quem lembra, tudo maiúsculo. Então, eu já criei minhas três variáveis, A, B e X. Vou botar mais para o ladinho aqui para vocês enxergarem. A, B e X estão criadas. Pois bem, agora eu já vou fazer a segunda parte. Depois de criar, de pedir A, eu vou ter que armazenar na variável A. Como eu faço isso? Eu vou lá nas minhas variáveis, vou mudar o A para 0? Não, para a resposta que eu peguei do meu usuário. Então, o usuário vai digitar, vai dar a resposta, essa resposta que ele digitar, ele vai mudar para o A. O que eu vou fazer agora com a variável B? Mesma coisa. O preguiçoso duplica aqui. Nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né? E venho aqui e altero. Entre com o valor de B, e agora não é mais A, porque eu já criei, é meu valor de B. Beleza, só para mostrar para vocês que é bem basicão isso aqui. Entrada de dados, pessoal. É pedir, através da pergunta, recebendo a resposta, atribuindo um valor a uma variável que vocês definiram o nome. Então, isso aqui foi feito a entrada de dados. A segunda parte é fazer o processamento. X é igual a A mais B. Eu já tenho minha variável X, então eu vou mudar o meu X. Onde é que está o meu X? Aqui embaixo. Vou mudar o meu X para alguma coisa. Essa alguma coisa, o que é? É um somatório de A e B. Ah, somatório. Então, eu vou lá nos operadores. Operadores tem mais, menos, vezes dividido. Obviamente que é o mais. Eu vou somar quem? Variáveis. Quais? A e B. A e B vão para onde? Para dentro de X. Já está resolvido o meu processamento. Falta agora a minha condição, que é justamente o que a gente está trabalhando. Até na aula passada, vocês só trabalhavam nisso. Entrada, processamento e faziam uma saída. Agora eu só vou fazer a saída condicionado a uma condição, que no meu problema era se a minha variável X fosse maior que 10. Então eu tenho que usar um C. C é controle, laranjinha. Aonde está? Tem vários controles, está aqui o C. O C simples, desvio condicional simples. Vou botar aqui. Qual é a condição? O X tem que ser maior que 10. Maior, a gente já sabe que está dentro dos operandos, né? Aqui eram os operandos matemáticos, aqui estão os operandos lógicos. Maior, está aqui, ó. Alguma coisa maior que 50. Ah, mas não é 50, é 10? Não tem problema. Vem aqui, altera isso. 10. E essa alguma coisa é uma variável. Qual variável? X. Então, ela está lá nas variáveis. Vou lá nas minhas variáveis e puxo ela aqui para dentro. X é maior que 10? É. E isso é uma condição. Entra sempre pela direita aqui, tá? De direita para esquerda. Pronto. X é maior que 10. Se for, o que eu tenho que fazer? Olha aqui. Se for, eu mostro. Se não for, o que eu tenho que fazer? Se não for, eu não vou fazer nada. Ele não vou botar nada aqui embaixo. Mas digamos que o X é maior que 10. Eu tenho que mostrar esse X. Como a gente mostra? Com a cor roxa. A aparência. Diga por 2 segundos ou diga por tempo indeterminado. Vamos dizer. Só que a gente não vai dizer olá.
A gente vai dizer o quê? O valor de x. Para dizer o valor de x, eu tenho que botar aqui dentro, não o olá, que vai equar o olá lá para mim na saída, eu tenho que botar, assim, uma variável, para mostrar o valor da variável, que é o valor da variável x. Pronto, está resolvido o meu problema. Em tese, né? Vamos ver se funciona? Vou executar, ou eu clico nessa bandeirinha ou nessa, já expliquei para vocês, vou clicar nessa. Entre com o valor de A, vamos botar 3. Entre com o valor de B, vou botar 2. 3 mais 2 dá 5, né? Então vai aparecer 5 aqui no X, ó, porque 3 mais 2 joga para X. 5. O que ele fez? O gatinho ficou quieto. Por quê? Porque 3 mais 2 é 5. 5 é maior que 10? Não. Se não é, ele não vai entrar aqui. Ele vai saltar para a próxima instrução. Qual é a próxima? Nenhuma. Agora vamos entrar. 7 mais 7. 14. E o gatinho respondeu 14, porque x, que é 14, é maior que 10, e efetivamente ele vai dizer. Agora uma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer? 5. E se eu digitar 5 agora, ele vai mostrar ou não vai mostrar? Quem arrisca? Vai mostrar 10 ou não vai mostrar 10? Já que vocês estão aqui, me perdi. Não. Por quê? Creio que não. Porque teria que ser maior ou igual a 10. 10 é maior que 10? Não. 10 é igual a 10. Então, vamos ver se está certo. 5 não mostrou nada. Claro, porque o x é 10. 10 é maior que 10? Não. 10 é igual a 10. E não é nem menor. Então, se eu quisesse isso, eu teria que operar com outra lógica. Certo, pessoal? Ah, mas eu quero que efetivamente o 10 entre. Bom, tu acha que o Scratch não tem operador de maior igual. Mas eu posso botar, depois a gente vai ver, eu não vou complicar agora para vocês, eu compor duas, que ele seja maior que 10 ou igual a 10. Ou eu posso implementar a minha lógica. Se eu quero que o 10 entre, eu boto o 11 aqui. Então, 10 ainda entra. Entenderam? É a lógica, o computador é burro, ele faz a lógica que vocês quiserem. Esse aqui é um grande erro que a gente comete, assim, principalmente quando a gente bota em prova e bota, desenvolva esse código, interpreta esse código. Vai entrar o 10 ou não? O pessoal diz, vai entrar sim, é 10. Não, 10 não é maior que 10. Se fosse maior igual, que não existe aqui, teria que fazer uma combinação. Como não existe e eu quero que entre o 10, eu faria o artimanha de colocar, por exemplo, o 11 aqui. Daí o 10 vai entrar ainda. Legal, pessoal? Isso aqui era só para complicar um pouquinho, um exemplo bem simples aqui para vocês. Mas eu acho que isso aqui é tranquilo, né? O desvio condicional simples. Tranquilo até então? Posso continuar? Sim ou não? Sim. Obrigado. Às vezes tem que dar uns gritos aqui com vocês, para vocês me responderem. Vocês não sabem a agonia que é ficar aqui olhando para a tela. Será que eles estão ali ou eles só estão com as carinhas, as fotos e já foram embora? Mas vamos continuar, então. Brincadeiras à parte, voltamos para os slides aqui. Só deixa eu estabilizar um pouquinho para vocês. Demora um pouquinho aqui o meu vídeo, até dar o refresh. Beleza, acabamos de resolver esse primeiro exemplo lá no Scratch. Vamos agora para o desvio condicional simples, o exemplo 2. Criar um programa que efetue a leitura do nome de um aluno e suas duas notas, beleza? Então, aqui já está a entrada de dados. O nome dele e as duas notas. Então, são 3 entradas, o nome do aluno e 2 notas. Realize a média das notas e apresente o nome do aluno junto com a palavra aprovado apenas se sua média for superior a 60. Unijuí, né? Então, pega as 2 notas. Entrada, 2 notas e Paulo. Realize a média das notas. O que é a média das notas? Soma as duas, divide por 2 e dá a média. Se a média é maior, superior a 60, aprovado. É isso que ele está pedindo. Então, vamos lá. O algoritmo genérico aqui eu já fiz mais simplesinhos, fiz exatamente como a gente faz lá no Scratch. Obter o nome do aluno, obter as 2 notas, pode ser aluno, nota 1, nota 2, note 1, note 2, abóbora e melancia, de novo, né? Eu adoro abóbora e melancia, né? Mas para mostrar para vocês que definem isso aqui. Realizar a média,
tá? Aqui eu fui mais sucinto, realizar a média, mas obviamente que a média seria média igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Isso média aritmética simples, tá? Mas aqui subentende-se que vocês estão calculando a média. Depois verificar se a média é maior que 60, é um desvio condicional. Se média é maior que 60, o que ele faz? Mostre a palavra aprovado, tá? Desculpa, mostre o nome do aluno e a palavra aprovado. Beleza. Como eu faço isso? Aqui está o código do algoritmo genérico, aqui está o meu código em Scratch. Vamos dar uma explicadinha no código aqui, depois a gente vai de novo lá e vai jogar isso aqui para o Scratch, porque já tem novidades aqui, que é o junte, tá? Junte nome com aprovado. Você recorda que a gente fez aquele exemplo lá, bem esdrúxulo lá, dos 5 números, 2 anteriores, o número e os 2 posteriores, eu mostrava, ele dizia, ó, mais adiante a gente vai usar as opções junte. Eu tenho como juntar, mas, de novo, como o Jack, né? Vamos por partes, né? Então, aqui vai aparecer essa novidade, mas isso é lá na saída de dados. Vamos para as entradas. Entrada em azul, certo? Vamos lá. Qual é o nome e as 2 notas? Qual é o seu nome? Resposta na variável nome. Digite a primeira nota, resposta, nota 1. Digite a segunda nota, resposta em nota 2. Entrada de dados terminou. Nome, nota 1 e nota 2. Eu chamei a média, variável média, de média. A média vai receber o quê? A nota 1 mais a nota 2 dividido por 2 para em média. Então, digamos, o cara tirou aqui 8 e 2. 8 e 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5, que está na média, é maior que 60? Não. Então, o que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Agora, hipoteticamente, o cara tirou 80. 80 na primeira nota, 80 na segunda nota. 80 mais 80, 160. 160 dividido por 2, 80. 80 é maior que 60? É. Entra, diga, junta a variável nome, lá em cima, Paulo, com aprovado. Pronto. Resolvi o meu problema. Vamos jogar isso aqui lá para o Scratch? Deixar a colinha aqui no lado, vir aqui, deletar tudo isso aqui, né? Desperdício, não vamos deletar tudo, né? Imagine se o preguiçoso vai deletar tudo. Vamos deixar um pouquinho aqui. O que eu tenho que fazer? Entrada de dados. A minha entrada de dados, vamos deixar aqui no lado que tem, ó, obter o nome do aluno. Entre com o nome do aluno. E daí eu vou chegar e vou ter que definir as minhas variáveis. Já está cheio de variáveis ali. Vocês já viram, né, que quando eu desseleciono, ele some lá do lado, né, pessoal? Já descobriram isso. Vou desselecionar todos. Por que tem todas essas variáveis? Porque eu não estou salvando, tá? Ela fica acumulando aqui. Vou criar, então, as variáveis. No meu caso aqui, eu preciso aluno e as 2 notas. O aluno eu vou chamar de aluno, tá? Vou criar a variável nota 1, nem vou botar underline. Vou criar a variável nota 2, ok? Vou criar a variável média, que eu sei que eu vou ter que calcular a média, e dá ok. Agora eu acho que eu já tenho todas as minhas variáveis. Aluno, as 2 notas, que devem estar por aqui, nota 1, nota 2, e a média. Pronto, acho que é isso que eu preciso. Pergunte, entre com o nome do aluno. A resposta vai ser posta dentro da variável aluno. Depois, o que eu vou fazer? Depois eu vou fazer o famoso, isso aqui eu não quero, o famoso copiar, duplicar, tá? Porque eu sou preguiçoso. Vou colocar lá, entre com o nome do aluno, entre com a primeira nota, né? Entre com a primeira nota. E eu vou colocar a primeira nota em nota 1. E depois eu vou botar entre com a segunda nota. E, obviamente, eu vou fazer nota 2. Onde é que está a nota 2? Aqui. Entrada de dados, pronto. O nome do aluno e as 2 notas. Obter o nome do aluno, obter as 2 notas. Agora eu tenho que fazer o processamento, que é cálculo da média. Cálculo da média, eu vou fazer simplesmente aqui a média
valer alguma coisa. O que é uma média? A média é a soma de duas notas e dividir por 2. Bom, soma e divisão. Vamos lá para os operadores. Aqui que vocês têm que começar a compor um pouco essas equações. Ele é um pouquinho chato o Scratch no início. Tem uma soma e tem uma divisão. É isso que eu vou fazer. O que eu somo? As duas notas. Quais são as minhas duas notas? Vão ser a nota 1 mais a nota 2. E ambas são divididas por 2. Então, eu vou colocar isto aqui dentro, é uma questão de precedência. Então, eu somo as duas notas e depois divido elas por 2. É desta forma que eu faço, gente. Porque eu tenho que ter uma precedência, soma as duas e depois divide. Não adianta eu botar aqui mais uma divisão, daí ele vai dividir só a segunda nota e somar a outra. Tem que ter um pouquinho aqui de rigor matemático. A soma, a média, se calcula nota mais nota e divide por 2. Então, está aqui, tipo um parênteses, coloco aqui, divido por 2, e isso aqui eu jogo para dentro da média. Pronto, está resolvido a minha média. Joguei para cá. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu teria que fazer a saída de dados. Só que na minha saída de dados, ela está condicionada a uma condição. Somente se a nota for maior que 60, eu vou fazer uma saída que é mostrar que o aluno está aprovado. Beleza. E o aluno aprovado ainda tem que ter o nome do aluno e a palavra aprovado. Vamos ir para a condição primeiro. A condição, o que é? A condição, eu tenho que primeiro achar um desvio condicional. Laranja, laranja. Desvio condicional, C. Está aqui ele. Então, vamos botar aqui dentro. Se essa condição for verdadeira, eu vou mostrar. Mas qual é a condição? Se a minha média for maior que 60. Ah, maior. Então, ele está falando de operadores. Vou lá nos operadores, vou procurar o sinal de maior. Onde está que está? Ah, aqui não é sinal de maior. Aqui são os operadores matemáticos. Os lógicos estão aqui. Maior que 50. Na verdade, não é 50, é 60, porque o problema pede. E quem tem que ser maior? A média. Vou lá nas minhas variáveis, vou procurar a minha média, vou adicionar aqui dentro. A média maior que 60 é a minha condição. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou ter que mostrar o nome da criatura e a palavra aprovado. Daí existe um comando para mostrar, obviamente, que já descobriram, que é o famoso diga. Eu não vou dizer diga olá. E também não vou dizer aprovado. Até daria o mesmo sentido, né? Porque se a média é superior a 60, ele está aprovado. Mas ele quem, cara pálida? Ele, o aluno. Então, como eu posso compor aqui o nome do aluno mais a palavra aprovado? Através do junte. O junte está no verde, que também são operadores. Vamos procurar? Ele tem aqui, ó. Aqui eu adoro o Scratch, né? Porque ele junta Apple com banana, né? Eles botam uma palavra em português, outra em inglês, mas vamos lá. Junte o que com o que? A palavra, junte, o final tem que ser aprovado. Mas agora, o que eu tenho que aparecer aqui? O nome, né? O nome da pessoa é aluno. Então, eu vou pegar a variável, aluno, onde é que está a variável? Aluno com aprovado. Vai aparecer assim, aluno, o nome do aluno e a palavra aprovado. Vai aparecer junto. Eu não quero que apareça junto. Daí eu venho aqui, ó, e dou um espaço. Simplesmente para dar um espaço e a palavra, porque senão ele vai grudar o aprovado junto com o aluno. E daí eu boto aqui, ao invés de dizer aprovado, ele vai me dizer junte aluno, onde aluno é o nome que eu entrei, com aprovado. Vamos ver se funcionou? Vamos aprovar ele direto já. Então, para tanto, ele tem que botar uma pessoa inteligente aqui, né? O Paulo, ele tirou 95. Tirou 95 para a gente ver se o nosso cálculo de média está certo, né? Para a gente não se incomodar. Obviamente, Paulo aprovado com a média 95. Aí, se eu quisesse mostrar a média junto aqui, não tem problema, é só tu usar mais um junto. Daí isso aqui você pode compor tantos quanto forem necessários para te fazer isso. Não tem problema. Ah, como eu faço isso? Vamos tirar daqui. E vamos pegar mais um junto. Vamos pegar de novo o Apple aqui. Então, Paulo, aprovado, pode aparecer, tá? Eu posso aparecer aqui com... Ah, não, Paulo contém não, desculpa. Aqui. Vamos colocar Paulo, aprovado,
e vou escrever aqui, ó, com a média, vou dar um espaço, tá? Isso aqui eu vou tirar, vocês já vão entender. Com, qual é a média? Pegar aqui variáveis, média, botar a média aqui e vou colocar aqui dentro. Então, ó, eu posso fazer essas combinações. Junte aluno com aprovado com média com média. Vamos ver se vai dar certo? Entre com o nome do aluno. Paulo. 95 mais 85. Paulo aprovado com a média 90. Parabéns, o Paulo é um cara inteligente. Entenderam? Aqui, gente, o céu é o limite. Vocês podem combinar quantos vocês quiserem. Como eu faço a combinação, é simplesmente juntando mais blocos. Sempre o que eu faço? Que eu quero juntar 3, eu preciso 4 espaços, porque um dos espaços vai dar lugar ao próximo. Pegaram a ideia? Então, pronto, está implementado o nosso segundo exemplo. Deixa eu ficar aqui um pouco para vocês. Tudo tranquilo até agora? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Tudo ok? Beleza, então vamos continuar. Tudo certo. Obrigado. Já está chegando quase no final, pessoal. Já vou deixar vocês brincarem um pouco, né? E assim a gente encerrou o segundo exemplo. O que eu tenho que fazer agora? Já que a gente entendeu um exemplo de desvio condicional simples, só um minutinho. O que a gente tem que fazer agora? O desvio condicional composto. Eu só estava trabalhando se a condição era verdadeira. Se não era verdadeira, ele fazia o desvio condicional, o salto, e não fazia mais nada. Ou não fazia mais nada sobre o sentido dentro do C. Ele executava o próximo bloco. Quando eu tenho um desvio condicional composto, é porque eu tenho, a partir de uma condição, a opção de fazer alguma coisa quando essa condição é verdadeira, ou, se não, quando ela é falsa. Então, por exemplo, se aquela criatura ali, né, o Paulo, não fosse tão inteligente e não tivesse passado, eu poderia botar a segunda mensagem aqui na condição de se não. Daí ele sempre, ou ele está aprovado, ou ele está reprovado. Não existe outra possibilidade. Certo? Sempre vai ter uma saída. Então, basicamente, o desvio condicional composto é que você dá a opção de não, se não for verdadeira a condição, ele executa um ou vários comandos. Está tudo explicadinho aqui, tudo bonitinho escrito, tá certo? O que nos interessa? A forma visual disso. A forma visual disso era, anteriormente, a gente só tinha no diagrama de bloco a saída pela direita quando era verdadeiro, aquela brincadeira que eu fiz ainda, que o direito é certo, o canhoto é errado, né? Então, o que tu faz efetivamente? Se for certo, você vinha para a direita e executava as instruções verdadeiras. Se era falso, a gente não fazia nada e caía fora. Agora, com o senão, quando é falso essa condição, eu executo também. De qualquer forma, a partir de uma condição, ou ele vai executar um trecho ou o outro trecho. Por isso que é um desvio condicional composto. Exemplificado aqui por essa figura, esse bloco do Scratch. Exemplo, ou melhor, aqui não é nem exemplo, aqui eu já vou dar uma atividade para vocês. Por que uma atividade? Porque a partir de agora vocês vão fazer alterações em cima do que a gente já desenvolveu, porque é o mesmo exemplo, só com a palavra aprovado ou reprovado. Então, altere o código do exemplo 2, que era o anterior que a gente fez, para que ele apresente a mensagem se o aluno foi aprovado ou não, em ambos os casos, apresente sua média. Eu até já mostrei a média lá para vocês, né? Efetivamente, que era mais um junto. Então, criar um programa que efetue a leitura do nome do aluno e de suas 2 notas, realize a média das notas e apresenta o nome e a média do aluno, junto com o conceito aprovado ou reprovado, certo? Então, agora vocês têm que pensar se ele está aprovado ou reprovado. Relembrando, eu já dei o junto com quando ele estava aprovado. Vocês têm que replicar isso para quando ele está reprovado. Bem simples, né? Só alterar o desvio condicional simples para um desvio condicional duplo e duplicar a questão da mensagem. Mostrar a alteração do código do Scratch. Eu não vou mostrar, vocês vão fazer. Então, só relembrando, vocês
vão pegar... Ah, eu podia ter voltado no slide. Olha, só para demorar essa porcaria aqui. Vocês vão pegar este código aqui, substituir o C pelo quê? Pelo C com C não, tá? Vocês vão procurar lá no controle, vocês vão ver, vocês usaram esse C, vocês vão substituir ele pelo C não, e aqui vocês não vão ter mais só a condição quando ele for aprovado, ele vai ter a condição quando ele for reprovado também. Tranquilo, né? Então, já está todos os indicativos aqui para vocês fazerem isso. Mas vocês vão fazer e depois, certo? Continuando aqui, então. Deixa eu só finalizar essa parte, depois vocês fazem os exercícios. A gente faz um intervalinho, e daí vocês fazem os exercícios. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, para entregar no Classroom, não precisa entregar, tá? Eu botei aqui, mas eu nem abri lá. Vamos simplesmente resolver esses problemas na aula aqui. Altere o código da atividade 1 para contemplar a possibilidade de aprovar o aluno se sua média for igual ou superior a 60. Você recorda da observação que eu fiz anteriormente? Pensem um pouquinho, a partir do exemplo, como vocês fazem para alterar aquele exemplo e agora não ser só superior a 60, ser igual a 60. 60 passa. 59 não passa. 61 passa. Certo? Pense um pouquinho. Então, aqui é só repetir igual superior a 60. Eu só botei em amarelo aqui porque isso aqui é cópia e cola do slide anterior, só foi adicionado isso. Não esqueça de postar hoje. Não precisa postar hoje, é só um terrorismo aqui, tá? E a atividade 3 vem o seguinte, agora já vamos complicar um pouquinho mais. Modifique o algoritmo, tu vai modificando, né, Frankenstein? Tu começou naquele simples, derivou para o composto lá e depois botou o maior igual, e agora a gente vai botar intervalos distintos para vocês pensarem como vocês vão implementar essa lógica. Modifique o algoritmo da questão anterior, a média, para atender essa nova classificação. Aprovado, recuperação e reprovado. Caso a nota final esteja entre o intervalo de 100 a 70, ele está aprovado. Ou, como queiram, acima de 70, ele está aprovado. Recuperação, de 50 até 69, ele está em recuperação. Se ele tirar menos do que 50, que é de 0 a 49, ele está reprovado. Pensem um pouco nesta lógica. Dica, tu pode compor mais do que um. Tu pode pegar um e jogar mais alguma outra opção. Podem mexer na lógica para fazer com um desvio condicional duplo, utilizando um só, ou podem implementar uma combinação de desvios condicionais duplos e simples. Isso vocês podem fazer. Só estou dando uma dica. Tem que fazer isso? Não necessariamente, só estou mostrando que existe essa possibilidade. Depende da lógica que vocês implementarem aqui. Dá para fazer só? Oi? Pois é, tipo assim, ó, eu não tenho como fazer lá nas operações, não existe menor e igual ou maior e igual, né? Não, você monta essa lógica. Tu pode Pois eu não tô compor. conseguindo. Daí, tipo, eu tenho que, em cada linha, colocar uma condição, sabe? Pensa um pouco. É justamente esse o desafio de vocês. A partir do que tu tens lá de bloco, tu pode compor. O junto com foi um exemplo que eu dei disso. Só tinha o juntar Apple com banana. Mas e como é que eu mostrava o nome, a nota e uma condição? Aí eu compus e juntei 2. Pensam nisso. Tá? Não precisam me responder e eu não vou dizer nada. Vou deixar você... eu posso juntar, tipo, operações também. Pode, testa. Isso que é o legal do Scratch. O Scratch te possibilita isso. Ele é um ambiente interativo, modular, ali que tu arrasta e tu consegue ver o resultado. Não tenham medo, pessoal, não se preocupe, não estraga o computador, tá? Eu sempre brinco com isso. Fiquem à vontade para fazer as composições que vocês quiserem lá. E quando der algum tava dando muito trabalho, sabe? Eu tinha que ficar colocando uma coisinha ali em cada coisa, daí eu não me perdi, sabe? Mas eu vou tentar fazer agora dessa outra forma. O que vocês têm que cuidar depois eu vou voltar, eu só não vou tirar do tela do full screen aqui, porque senão ele demora para voltar, porque eu tenho mais um exercício para mostrar para vocês.
Mais um desafio, daí depois eu mostro. Que às vezes você tem que tomar cuidado que vocês estão em execução, tem que dar aquela bandeirinha, no lado da bandeirinha tem um ponto vermelho, dá um stop lá, que às vezes para, às vezes vocês dizem, professor, ele está parado aqui, não está parado. Ele está executando uma coisa que vocês não entraram com dados, então dá um botãozinho vermelho que ele para tudo. Depois eu mostro isso. Só exemplificar não, mostrar o último de vocês, que é o desafio, tá? Este fica aí para domingo depois da missa, vocês pensarem, não precisam fazer hoje, façam aquelas outras atividades. O que é esse desafio? Só escutem, tá? Depois leiam com calma e tentam resolver, por isso ele se chama desafio. Existem números de 4 dígitos entre 1.000 e 9.999, evidentemente tem que ser nesse intervalo, porque senão eles não vão ter 4 dígitos. Que obedecem à seguinte característica. Se dividirmos o número em 2 números de 2 dígitos, um composto pela dezena e pela unidade, e outro pelo milhar e pela centena, somando esses 2 novos números gerados, um terceiro, o quadrado desse terceiro número é exatamente o número original de 4 dígitos. Por exemplo, o número de 4 dígitos, 2025. Dividindo este número, repaginando ele em 2 partes, que pega a centena e o milhar e a unidade e a dezena, que seria o 20 e o 25, divide ele, 2025 por 20 e 25, em uma variável, primeira parte tu guarda o 20, depois tu guarda a segunda variável 25, se tu somar 20 com 25 dá 45. 45 ao quadrado é 2025, que voltou ao número original. Existem 3 números neste intervalo que obedecem essa regra, que é o 2025, o 9801 e o 3025. Isso aqui é para vocês fazerem o teste de mesa. Se tu pegar 98, 0 e 1, tá? Somar eles, elevar ao quadrado, ele vai voltar a 9.801. Como eu posso fazer isso? Eu dei 2 dicas aqui para vocês. Primeiramente, você deve usar operações matemáticas simples para dividir o número de 4 algarismos em 2 números de 2 algarismos. Qual é essa operação matemática simples? Se tu pegar um número de 4 algarismos, 2025, e dividir ele por 100, você vai ter 20,25. O 9801 dividido por 100, tu vai ter 98,01. Se tu pegar o 3025, 3025, dividir por 100, vai te dar 30,25. O que vocês podem observar? Se tu pegar o resto da divisão, te dá a segunda parte do número. Se tu pegar o inteiro da divisão, te dá a primeira parte do número. Ah, e como eu faço isso? Existe um bloco no Scratch que pega o resto da divisão. Então, o resto de um número, esse número aqui, pessoal, é o 2025, por exemplo. O resto de 2025 dividido por 100 vai para a segunda parte. O que é o resto? É a parte do 25. O que seria a primeira parte? A primeira parte eu posso calcular da seguinte forma. Se eu tenho a segunda parte, que é a partir do resto, basta eu pegar essa segunda parte e diminuir do número original. Ó, a segunda parte é 25. Diminui 2025 de 25, vai me dar 2.000. Se eu divido 2.000 por 100, vai me dar o quê? A primeira parte, que é o inteiro, o 20. Pronto, está resolvido aqui. Só tem que implementar. Pegaram a ideia? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A ideia é assim, né? Então, este é o desafio, estas são as 2 dicas. Agora, na ordem, eu gostaria... São 21h18. Me dão 10 minutinhos de intervalo, tomar um café, recuperar a voz. Eu vou parar de gravar agora, tá? Porque está a parte só da explicação. Vocês vão ter que começar a desenvolver a atividade onde eu estou aqui, a atividade 1, certo? Que a 1, vocês já sabem que derivou do exemplo 2, tá?
começam a desenvolver a atividade 1, depois a 2, que são incrementais, como eu expliquei, depois a 3, e se terminarem isso, se tiver dúvida, evidentemente, depois de 10 minutinhos aqui eu estou retornando, a gente tira as dúvidas, mas eu não vou fazer aquilo que eu fiz no início da aula, de ir para o Scratch montar para vocês. Eu quero que vocês se virem, no bom sentido da palavra. Usem este exemplo aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar ele aqui, apesar que ele está lá nos slides, né? Tal e qual ele está aqui, né? Onde ele está? Está aqui. Está tal e qual, está implementado. Ó, pode ser, foi um copy e cola. E vocês, a partir disso, façam atividade 1, 2 e 3. Conseguiram resolver as 3? Ótimo, beleza. Entenderam o comando C e o senão, o desvio cadeado simples e duplo. E daí vocês podem começar a pensar no desafio. O desafio vocês podem, eu vou deixar para postar, mas na próxima aula, vou deixar no transcorrer da semana, eu vou liberar a atividade, posso liberar depois, mas vocês precisam postar só até a próxima aula, porque eu quero que vocês tentam desenvolver essa questão. Ok? Alguma pergunta antes de eu parar de gravar? Sobre as atividades? Não? Tranquilo? Não, nenhuma. Ok, então, pessoal, eu vou parar a gravação. Daí vocês ficam só com a parte da explicação.